Aleluia, papai, muito obrigado. Fala, povo de Deus, boa noite. Romanos, capítulo 16, verso 1 e 2. Recomendo a vocês nossa irmã Ferbe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Mulheres relevantes não é uma novidade no meio do povo de Deus, pelo contrário, né? Tem muita gente que quer falar que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, que é mentira, né? Deus sempre deu valor para mulheres que servem a Ele, e isso é um dos registros, tá? Hoje temos muitas Febes, Priscilas, Joanas, Susanas, Madalenas, dedicando suas vidas à palavra e ao trabalho do Senhor. Nossa convidada de hoje é uma expoente disso que eu estou falando nessa geração, uma grande mulher de Deus dos nossos dias. Então, ajeite seus penteados aí, coque, cacho, chapinha, black power igual o meu. Varões, arrumem seus bigodes, porque também é para vocês hoje, não é só para mulherada não, porque o Pó de Cristo está no ar. E antes da gente apresentar a nossa convidada, rapidinho, me ajuda aí, Stephanie, os nossos parceiros, a Wonderful. Por que eu falei Stephanie? A Stephanie é a dona da Wonderful. Acho que era para me ajudar mesmo, né? A Wonderful da Stephanie, tá? Me ajuda aí, Yasmin, obrigado, tá bom? A Wonderful, bolsas, mochilas, kits maternidade, necessaire. Se você quer alguma coisa personalizada para você, uma mochila, uma bolsa, alguma coisa para a escola, para o trabalho, para a igreja, algum presente para algum amigo, alguma amiga que está esperando o neném, procura lá o Wonderful ou Wonderful Baby no Instagram, tá bom? E a Doutor Burger, hoje está com a gente aqui, a Doutor Burger, né? O melhor hambúrguer artesanal da Zona Oeste de São Paulo, @Doto com 2 T's Burger, também no Instagram. Procura lá Doutor Burger, o lanche é espetacular, você não vai se arrepender. Hoje eles estão prestigiando a gente aqui, nossa convidada daqui a pouco vai falar se é bom ou não, daqui a pouco ela vai comer um pedacinho aqui de Doutor Burger. Você que quer ser anunciante aqui no Pó de Cristo e nos ajudar nessa missão de propagar tudo que Cristo ainda pode fazer, entre em contato conosco pelo Instagram, @PodCristoJ. Pode com demudo, Cristo J. Pode Cristo J. Entra lá no nosso Instagram para ajudar a gente, né? A gente também tem o Apoie-se lá. Você quer apoiar a gente aí? Eu não consigo patrocinar o Pó de Cristo, mas eu queria ajudar mensalmente aí com alguma coisa, qualquer coisa que seja. Entra lá que você vai ver lá como você pode ajudar a gente para a gente manter isso aqui no ar, porque dá trabalho para fazer, tá bom? Como diria o Marcelo Rezende. Não se esqueça, nos siga, interaja conosco, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Curta, compartilhe, comente, façam suas perguntas, porque a minha convidada de hoje, que honra, é a esposa do Christian, mãe da Raíssa, da Larissa, do Matheus, Ruth Benigno, seja bem-vinda, boa noite, meu Deus. Boa noite, Rafa. Olha, eu já tinha sido assim bem apresentada, mas igual ele me apresentou aqui hoje foi diferenciado. Paz, meu irmão. Amém. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, sei que pelo teu aceite, né? Sei que você está numa correria doida em São Paulo, principalmente nessa data. Pois é, ainda agora tinha uma pessoa me xingando aqui no Instagram, dizendo que eu não sou como Jesus, que eu vivo de avião para cima e para baixo. Eu disse, uma infeliz dessa, se ela soubesse que hoje eu não dormi à noite, eu tô no meu 5º compromisso do dia. Ó, nós estamos aqui mais de 22 horas, né? E o pessoal gosta, né, de julgar a vida dos outros sem conhecer. É tão normal isso, né? Só a graça, né? É tão normal, sim. Ruth, hoje muita gente com expectativa de ouvir a missionária Ruth, conhecida, por exemplo, você foi no podcast do Fábio, do pastor Fábio, sim, né? Ele já veio aqui, gosto muito dele, é um amigo. Você vai lá direto no César, já vi várias vezes você indo lá participar de debates lá no César Cavalcante. Mas e a Ruth? Porque todo esse conhecimento que você demonstra só demonstra o conhecimento. A gente conhece pouco da Ruth. Sim. Eu não sei se isso é um privilégio que você quer manter com poucos, mas, por exemplo, eu tive um trabalhinho para saber, né, o nome dos 3, apesar que você tem um vídeo lá, eu consegui ver e tal, mas é opção sua esse reservar, porque eu gostaria muito de saber como é a Ruth. A Ruth nasceu num berço evangélico, a Ruth conheceu Jesus adolescente, a Ruth tem história antes das histórias maravilhosas que você já tem com Deus. Quem é a Ruth com Cristo?
Porque a ideia aqui do Pode Cristo é até eu tentar tirar seu cargo de missionária e falar só com a Ruth. Oh, meu Deus. Né? Lógico que a gente vai chegar na missionária porque isso faz parte da Ruth. Sim. Mas como que é a Ruth? A Ruth e Jesus. Quando que houve esse momento, o Ruth e Cristo, antes da gente encontrar a missionária Ruth, que hoje é tão conhecida Brasil afora no nosso meio? Então, eu fui entregue à adoção com 24 horas de nascido. A minha mãe conta que quando ela me adotou, ela já tinha perdido as esperanças de adotar alguém. Ela não tem filhos, né? Meus pais adotivos não puderam ter filhos. E ela disse que sempre as pessoas chegavam para ela e diziam, eu tenho uma criança para te dar. E ela dava as roupinhas e a pessoa não trazia. A pessoa levava crianças, não vou mais dar não e tal, enfim. E aí aconteceu que um dia chegaram lá e disseram, agora eu vou te dar uma criança, eu tenho uma criança para te dar. Aí ela, eu sei que não é verdade, mas está aqui as roupinhas, vou dar. E quando ela disse que quando foi no dia seguinte, me trouxeram para ela. Só que a minha mãe biológica, ela bebia muito quando estava grávida. Uhum. Então, assim, ela não se alimentava direito. Eu nasci muito fraquinha, eu nasci quase morta. E ela disse que até os 8 dias de vida, as pessoas diziam assim, nossa, tu pegou essa menina para criar só para ela morrer na tua casa. Porque eu não tomava o leitinho, né, porque ela preparava. Uhum. E ali, depois dos 8 dias, ela fez um voto com o Senhor. Pai, se tu fizer essa menina viver, eu vou te apresentar ela e vou criar ela nos teus caminhos. Mas ela já era cristã? Sim, eles já eram cristãos. Meu pai era batista, foi para a Assembleia de Deus, e minha mãe se converteu na Assembleia de Deus. Amém. Minha mãe é uma mulher muito firme, ela tem hoje 76 anos. E eles eu chamo de pais, são meus pais. Pai Sim. não é quem faz, né? Pai é quem cria. Sim. E o meu pai, assim, é um homem muito simples, muito humilde, muito cheio da presença de Deus. É o maior referencial de homem de Deus que eu conheço. É o meu pai, porque eu nunca vi ele ofender ninguém. É uma pessoa muito íntegra na sua maneira de viver. E eu louvo a Deus, assim, porque hoje, quando eu olho lá para trás, eu vejo que foi o melhor que poderia ter acontecido comigo, é justamente isso. É Deus ter me tirado daquele convívio, porque depois, quando eu conheci minha mãe biológica, eu vi realmente o que teria sido a Ruth se eu não tivesse sido entregue à adoção. Então, assim, Deus tem um projeto. A Bíblia diz que Deus tem seus caminhos na tormenta. Sim. E hoje, né, eu vim aqui dizer como Samuel disse... em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim. Nós não conhecemos o futuro, mas eu sei que o Senhor está nos conduzindo em um caminho que a gente não entende. Mas um dia Ele vai esclarecer tudo diante dos nossos olhos. E ainda que Ele não faça, há um projeto de Deus em tudo que a gente passa. Então, assim, eu cresci nos caminhos do Senhor. Com 3 anos eu já cantava no vocal infantil, nem sabia falar direito. Sim, que legal. Meu pai, a gente não tinha TV em casa. Uhum. Meus pais sempre foram, né, financeiramente, assim, muito simples. Mas aí o que acontece? Eles me davam livros para ler. Eu tinha a Bíblia, eu participava de concursos bíblicos para achar versículo. Naquele tempo não tinha internet. Eu estou falando do ano 1990 e alguma coisa. Gente, por favor, não sou muito velha e idosa, não, tá? Mas aí o que acontece? Eu louvo a Deus porque eu nunca tive vontade de experimentar as coisas do mundo. Eu nunca tive vontade de viver no mundo. Todos os meus momentos difíceis e os momentos felizes, bons ou ruins, foram caminhando com o Senhor. E para mim a melhor coisa, o maior troféu que eu tenho, a maior alegria, o maior prestígio, a maior honra que eu posso ter é dizer que eu sou uma serva de Deus. Que bênção. Mas isso, em algum momento, durante a vida, sempre foi com essa maturidade que você enxergou Nada. isso? Não, porque Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Hoje, eu creio que eu fui um pouco melhor do que ontem. Hoje, por exemplo, eu tive tantas atividades, todas elas envolvendo o reino, envolvendo as coisas de Deus. Então, assim, todos os dias é assim. Todo dia eu busco me santificar para o Senhor. Senhor, eu quero ser melhor para te agradar. Então, assim, a pessoa que eu sou hoje, jamais, assim, há 10 anos atrás eu era ela. Né? Pelo contrário, todos os dias nós vamos morrendo para que Cristo viva em nós e, através de nós, as pessoas conheçam Jesus. Eu conheço um hino, bastante conhecido de todo mundo, que eu extraio daquele hino uma frase: vão olhar e ver Jesus brilhando em você. A Bíblia diz que nós devemos refletir a glória do Senhor através da nossa vida como um espelho, né? Nós vemos como um espelho e vamos refletindo a glória do Senhor. Então isso é um passo, né, de cada vez. Só que assim, eu tenho muitas experiências com Deus desde criança. Porque a minha vida era escola, casa, igreja, escola, casa, igreja. Eu não tinha momento de lazer fora, não tinha TV em casa. Seus pais adotaram outros irmãos? Não. Só você? Filha única e adotiva. Então, assim, o meu refúgio era na palavra. E a minha mãe, ela começou a me colocar muito pequena para ler a Bíblia toda. E era com a sandália em cima da mesa. Ou tu lê ou tu apanha. E eu louvo a Deus. Porque, ótima assim, receita. Hoje, por exemplo, se os pais corrigem os filhos se soberbecem contra os pais, se Sim. revoltam. Mas naquele
naquele tempo, a minha mãe estava assim, se fosse nos dias de hoje, ai, essa mãe é uma carrasca, mas ela estava plantando, inconscientemente, ela estava plantando a maior bênção na minha vida, que é o amor pela palavra. Porque se não fosse ela naquela época me exortar, ainda que me castigando, dizendo, vai, estuda, ora, busca. Né? Eu lembro que chegou uma época, nós tínhamos um pastor, lá no Maranhão tem uma cultura de mudança de pastor. Eu já ia perguntar isso, aonde está situada essa história? No Maranhão. É no Maranhão. Tinha uma cultura, ainda tem, que cada pastor ele fica 2 a 3 anos numa congregação, que é para a igreja acabar não se apegando tanto ao pastor, e aí eles mudam, né? Vai mudando o pastor. E aí teve um pastor que chegou na nossa igreja, e ele, nos dias de semana, à tarde, ele dava estudo bíblico. Então, minha mãe me atravessava a rua e eu ia com a Bíblia e o caderninho, anotando todos os versículos. Chegava em casa e perguntava para o meu pai. Meu pai comprava livros de historinha evangélico para mim. Aí eu lia os livros e recitava, às vezes, na igreja as historinhas. Então, assim, quem às vezes olha, por exemplo, essa pessoa que eu falei que estava me atacando no Instagram, disse assim, hoje em dia qualquer pessoa quer participar de debate, que é para se promover e aparecer. Mas a pessoa não sabe tudo o que foi plantado antes, né? Sim. E assim como eu, porque, por exemplo, se alguém fala algo desse tipo comigo, ou eu revido, ou eu vou lá e bloqueio. Eu tenho 2 opções. Mas tem gente que às vezes é fraco, não suporta esse tipo de coisa. As pessoas desanimam na fé, abandonam o chamado, por causa de palavras, por causa de coisas que ouviram. E se o meu chamado fosse algo vindo do homem, talvez eu já tinha desistido. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tem me sustentado. A Bíblia diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo coração está nele, porque nele confia. Então, assim, eu não estou aqui confiando na minha força, no meu braço. Eu prefiro, às vezes, nem tanto falar sobre mim. Eu sei que é muito bom testemunho, porque vai motivando outras pessoas. Mas eu gosto de falar de Jesus, né? Eu vejo muitos podcasts, assim, as meninas contando de testemunhas, pregadoras, né? Todas elas tinham uma vida de renúncia e de muita pobreza, assim, de muitas lutas na infância. Então, eu vejo que Deus trabalha dessa forma. Todas as pessoas que Deus tem um chamado muito grande, Deus permite, às vezes, coisas que choquem elas. Por exemplo, a família da minha mãe nunca me aceitou, porque eu não era sangue deles. Entendi. Eu cresci debaixo de muita rejeição. Mas eu sei que há um Deus que me aceita como filha, e eu não preciso ficar mendigando a atenção de quem não me quer, de quem não gosta de mim. Né? Cada um age conforme o seu entendimento. Sim. E tudo na nossa vida tem que ser transferido para Cristo. Se é ataque, Senhor, toma isso para ti. Se é aplauso, também. Porque a mesma mão que me aplaude hoje, amanhã ela aponta o dedo para me criticar. Sim, com Jesus foi bem assim, né? Então, assim, a gente não está imune, né, a essas coisas. E louva a Deus por isso, porque isso vai nos aperfeiçoando. Sim. Isso vai nos fazendo criar raízes e ter profundidade. E isso é muito bom. Em nenhum momento nessa história toda, enquanto a imaturidade ainda fazia parte da Ruth, a Ruth jovenzinha, adolescente, em nenhum momento isso se tornou algum impeditivo de caminhar com o Senhor, porque você está falando algumas coisas, rejeição da família, era a sua família. Você está falando saber da história da sua mãe biológica, ir lá conhecer sua mãe e entender como seria a sua história se você estivesse lá e não com os seus pais. Em nenhum momento isso abalou a Ruth, a Ruth filha de Deus. Não, porque eu sempre tive certeza daquilo que eu queria. Tem pessoas que quando Deus levanta, elas dizem assim, eu nem queria. Eu disse tanto para Deus que eu não quero. Não, eu nunca fui hipócrita para dizer isso. Porque, assim, a pessoa disse que não queria, mas aceitou. Então, assim, se eu não quero, eu não aceito. Mas se Deus realmente me chamou para esse momento, para essa experiência, eu sempre digo para todo mundo, eu sempre quis isso, eu sempre quis ser útil. Porque eu cresci, assim, com um sentimento de inutilidade. Eu disse, meu Deus, para que serve a minha vida? Eu quero que o Senhor dê um sentido para a minha vida. Então, assim, todas as vezes que eu chegava numa igreja e tinha uma oportunidade, eu chegava em casa e começava a refletir. Será se aquilo que eu fiz trouxe glória para Cristo? Será se o meu comportamento está trazendo glória para Cristo? Uau. E assim, durante a minha caminhada, aconteceram várias situações de tropeço, de falhas, que eu disse coisas com pessoas que eu não deveria ter dito, que eu feri pessoas, e todas as pessoas que eu já feri, que eu tive a oportunidade de pedir perdão, eu já fiz, porque eu entendo que para chegar no céu, ainda que você chegue assim, eu fui ofendido por alguém, libere perdão. Peça perdão, porque o caminho para o céu é estreito e apertado. Né? Então, assim, a gente precisa considerar que se nós estamos nessa caminhada e o Senhor está nos aperfeiçoando, nós precisamos permitir ser moldado, ser quebrado, ser tratado, e a gente vai ser tratado por pessoas mesmo. Assim. Né? Mas, assim, eu nunca tive dúvida de que o que eu queria era servir o Senhor.
Chegou um momento na minha vida que eu disse, eu quero honrar os meus pais por eles terem me criado. E eu sempre vi meu pai do trabalho para casa e para a igreja, trabalho, casa e igreja. Eu disse, a melhor forma de honrar os meus pais é eu permanecendo nos caminhos do Senhor e sendo fiel o máximo possível e trazendo e fazendo algo que dê uma alegria para eles, que dê para eles aquele sentimento de, assim, de satisfação. Poxa, eu fiz a coisa certa, eu criei essa menina, não foi em vão. Né? Só que assim, quando eu entrei na adolescência, eu passei muitas dificuldades assim com minha mãe adotiva, porque ela já estava assim com idade mais avançada, e aí ela começou a dizer, não, eu não aceito que você saia, você tem que ficar dentro de casa. Ela tinha muito medo de a minha mãe biológica me roubar. Entendi. Então, por esse medo, ela queria me criar muito presa. E com 17 anos eu acabei saindo de casa, indo morar sozinha para trabalhar, porque eu queria ter a minha independência. Minha independência era o quê? Era participar dos eventos da igreja sem o meu pai me acompanhando o tempo todo. Se eu pudesse sair Sim. com os jovens, os Sim, adolescentes. Sim. E aí, nesse período, eu conheci uma pessoa que foi com quem eu casei, eu tive meus filhos, passei 13 anos casada com essa pessoa, e foram, assim, se eu apanhei da minha mãe, se eu sofri com minha mãe adotiva, foi um sofrimento muito maior. Eu busco não falar muito para não expor a pessoa, para não expor os meus filhos, mas foram 13 anos muito difíceis. E eu louvo a Deus que Deus sempre dá uma oportunidade de recomeço quando a gente se posiciona. Então, assim, Amém. hoje muita gente me ataca e fala muita coisa, mas, assim, com relação à questão de ter casado novamente, reconstruir a minha vida em Deus, mas eu sei que um dia eu estarei diante do Senhor. E o único pecado na palavra de Deus que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu sei que todo pecado que você comete, que você se arrepende, confessa e deixa, você tem de Deus misericórdia, né? Então, assim, eu louvo a Deus que me permitiu ter um recomeço. Deus me deu, há 6 anos, o Senhor pegou meu ministério, pegou a minha vida e deu, assim, uma levantada, assim, de uma forma que eu não esperava. Porque o Senhor faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem coisas que para mim é difícil falar, porque, por exemplo, meus filhos, não quero feri-los, não quero expor pessoas, mas assim, eu louvo a Deus que eu já liberei perdão, eu não fiquei retendo aquilo no meu coração, não fiquei remoendo, porque tem gente que passa a vida inteira remoendo o sofrimento. E aí acaba que no final da vida não fez nada. Eu busco ressignificar as minhas dores. E eu espero que as pessoas que estejam em casa passando por uma situação parecida, façam isso também. Todos os nossos traumas, dores, lutas, afrontas, quando chega nos pés da cruz de Cristo, elas são ressignificadas. E que bom que hoje o meu testemunho de superação, de tudo que eu passei, porque eu não conheço. Rafa, eu não conheço ninguém com a minha história que tenha se permitido recomeçar. Eu conheço uma pessoa que era líder do círculo de oração e ela caiu com um obreiro da igreja. E aquele obreiro foi dado a ele a reconciliação na casa dele, na sala dele. E para ela teve que ir na igreja, se arrastando com a criança pequena, pedir perdão para toda a igreja. Aquela mulher nunca mais conseguiu se levantar. E era uma pessoa muito especial para mim, foi muito especial para mim na minha infância. Ela cantava e o esposo dela tocava muito bem. E aí todo mundo deu apoio, né, para a pessoa e não apoiou ela. E ela nunca conseguiu se levantar. Eu disse, Deus, eu passei por essa situação difícil. Um divórcio é algo escandaloso, né, ainda, Sim. porque as pessoas elas têm muito preconceito. E eu sofri bastante, só que eu disse assim, pai, eu quero viver a minha melhor versão na tua presença. Hoje a minha vida é totalmente dedicada ao Senhor. Aquela mesma Ruth que lia os livrinhos, fazia resumo, ia na igreja contar as historinhas. Aquela mesma Ruth que esperava o cultinho no domingo, o programa de rádio no domingo para o meu pai gravar em fita cassete virgem para eu aprender os hinos para cantar na igreja. É a mesma Ruth que está aqui hoje dizendo que eu sobrevivi a tudo isso. E eu não sei quantos anos de vida eu vou ter, mas que nesses anos eu viva para a glória de Cristo. Uau. Eu consiga ressignificar tudo o que eu sofri. Porque foi muito sofrido. Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço ninguém com uma história parecida com a minha que superou e disse assim, eu vou viver agora a minha melhor versão. Eu sei que tem muita gente, mas no meu convívio, não. Porque as pessoas passam por situações de vergonha, de exposição, e elas se retraem. E eu disse, Deus, ainda que me ataque, ainda que, como diz o Inda Lauriette, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei, porque eu sei que tu estás comigo. Se existe hoje uma coisa que eu tenho certeza, meu marido pode me deixar no futuro, meus filhos podem se decepcionar comigo ou me decepcionar também. Mas uma coisa eu sei, a presença de Deus na minha vida é suficiente. Aleluia. Eu nunca tive muitos amigos, eu nunca tive, às vezes, muito prestígio, eu sempre quis ser muito útil. Onde eu chegava, em todas as igrejas que eu passei, que não foram muitas, eu sempre fui assembleiana, mas aí a gente mudou de cidade e já estamos na 3ª cidade depois que nós saímos do Maranhão.
Todos os lugares onde eu fui, eu busquei ser útil. Em alguns lugares eu tomei porta fechada e as pessoas dizendo, nós não precisamos do seu serviço aqui. Mas eu sei que em algum lugar o Senhor tem uma utilidade para mim, o Senhor tem um trabalho para eu fazer. E se for no meio da rua, glória a Deus, que o Senhor me dê uma caixinha de som com microfone que eu vou para o meio da rua pregar. Se for nos presídios, eu mandei há 2 anos atrás, eu mandei um e-mail com toda a documentação que o sistema carcerário de Itajaí me pediu para que eu entrasse no presídio para pregar. Isso o povo não considera. O povo às vezes diz, está nos podcasts brigando, eu não gosto de te ouvir porque tu só sabe debater e tal, você é chata, ríspida. Mas eu estou buscando ser útil para Deus de alguma forma. E que as pessoas tenham essa motivação também no coração. Não é para o homem ver. Porque tem um hino da Mara Lima que diz, se eu perder tudo na vida, a tua presença eu terei. E se eu perder tudo, tira o título de missionário dela, não tem problema. Posso perder tudo, mas eu tenho certeza que a presença de Deus vai comigo até o fim. Aleluia. Entendendo tudo isso que você passou, você citou 2 vezes no meio da conversa, óbvio, porque isso deve estar no seu coração e está cravado lá, que você precisava e queria ser útil. Sim. Você, quando fez essa oração, imagino no meio desse processo, você tinha noção que essa utilidade chegaria nos níveis que chegaram hoje? Você sabia que a Ruth não seria mais a Ruth do Maranhão, que seria a Ruth de Santa Catarina, agora São Paulo, Brasil, rádio, internet, com críticas ou sem críticas, você se tornou uma pessoa relevante. Você já tinha essa noção na sua oração? Já continha isso, Senhor? Porque tem gente que ora assim. Sim, que e pede. Deus cumpre. Senhor, me leva para as nações, eu quero ser uma voz para o mundo. A sua oração também era essa ou isso foi o plano de Deus totalmente fora do seu controle? Então, eu tinha 13 anos quando eu recebi uma profecia, pastor Adão. Logo depois de alguns anos, ele chegou a ser meu pastor. Mas nesse dia, eu estava na igrejinha, meu pai costumava fazer assim, a gente congregava numa sede. Mas quando ia abrir uma nova congregação, ele ia dar suporte para essas congregações. E numa dessas congregações que a gente foi, eu lembro que esse pastor estava pregando, chamou todo mundo para frente, ele olhou para mim numa época assim que não, foi no ano 2000, não se profetizava esse negócio de nações, eu nunca tinha ouvido nada acerca disso. Ele disse, menina, assim diz o Senhor para ti, se tu permanecer na posição, se tu não recuar, se tu não sair dos caminhos do Senhor, Ele vai te levar nos 4 cantos dessa terra. Rafa, eu nunca saí do país, mas eu tenho certeza que a minha voz está indo em lugares onde eu nunca irei. Sem dúvida. Então, assim, só que assim, eu imaginava que Deus iria me levantar na área do louvor, porque eu canto desde os 3 anos de idade. Sim. E aí, depois da pregação, mas não nessa área teológica. Eu sempre fui muito curiosa para estudar e passei muito tempo estudando por conta própria. Eu fiz IBAD lá no Imperatriz do Maranhão, depois eu fiz uma faculdade confessional reformada, porque eu queria conhecer o outro lado, eu queria conhecer o sensacionismo, o pós-tribulacionismo, eu queria conhecer tudo que eu não conhecia na Assembleia de Deus. Nós somos nós somos continuistas, enfim. E aí, através disso... Não conta, não. Também sou. Então, aí, assim, através disso, né, dessa busca incessante por estudar, por ser relevante, aí, assim, quando eu casei com o Cristo, ele falou assim, Ruth, eu vejo poucas mulheres na área teológica. Seria bom a gente tentar uma participação sua num programa de debates teológicos. Você fala visão, bem. Hein? Visão, hein, ele é visionário. Visão. Então, assim, até o Fábio chegou a perguntar para ele, tu não sente inveja, não? Por acaso, assim, aquele ciúme, aquela coisa, a minha mulher está na frente de mim. Ele disse, não, o ministério dela é o meu ministério. Não tem como andar 2 juntos sem acordo. Não tem como, eu vou competir com a minha esposa dentro de casa. Isso é uma falta de sabedoria terrível, porque se o Senhor me levanta, como disse a moça, se eu fico andando de avião para cima e para baixo, ele está junto comigo. Óbvio. Então, somos um. E... Aliás, para deixar claro, o Christian está aqui. Né? Está aqui. Para onde então, eu vou, ele vai. E aí eu peço a ele, eu quero um versículo para ler antes de começar. Depois que termina, eu digo, eu fui bem. O meu marido é a única pessoa que eu ouço. Porque assim, eu termino de uma mensagem, um monte de gente vem, que bênção, nossa, foi uma mensagem tanto. Eu digo, amém. Mas quando eu digo, chega em casa e aí, foi bom? Ele disse, não foi não. Hoje você podia ter melhorado. Aí às vezes eu digo, isso. Foi bom. Ele, foi uma bênção, Deus te usou. E daquele dia que às vezes eu penso, meu Deus, não saiu nada. Por exemplo, hoje eu estou com
4 compromissos falando constantemente. E assim, a minha voz já está um pouco cansada. Depois ele vai dizer, olha, você deveria ter bebido mais água. Inclusive, me sirva, por favor. Sirvo, com todo Por prazer. favor. Então, assim, o meu marido é a única pessoa que eu busco ouvir nesse aspecto, tanto na crítica quanto no aplauso. Porque eu sei que vem dele, vem sinceridade. Às vezes as pessoas, nossa, eu queria tanto lhe ouvir. Aí, às vezes, ouve, amém, irmã, que benção, Deus te usa. Mas eu acho bom que as pessoas que ficam na nossa vida e que dão parecer sobre nós, apesar da nossa utilidade. Tem dia que eu só quero ficar dentro do quarto, e nesse dia ele traz o café da manhã para mim, ele traz o almoço, ele traz o lanche, ele me ajuda, vamos tomar banho, você não vai ficar aqui. Porque tem dias que a carga espiritual é tão forte, que aí o que eu quero? Eu quero me retrair. Ah, não, eu fui atacada demais por essa pessoa. Ah, eu participei de um debate, todo mundo só me atacou nos comentários, que o povo é assim, para ajudar, a filha é pequena, mas para te atacar é muito grande. Sim. E assim, ataque a teologia, mas não ataque a pessoa. Ataque a forma. O povo ataca muito a forma, né? É porque ela fala rápido, é porque ela fala muito alto e tal. Gente, nós estamos ali num momento acalorado. Sim. Cada um está defendendo um ponto de vista bíblico. E aí, às vezes, você tropeça. Tiago disse que quem não tropeça em palavra é um varão perfeito e ele pode refrear todo o corpo. Mas a gente vive pecando. Tem coisas que você pensa, meu Deus, eu não deveria ter pensado isso. Tem coisas que você fala e é bom quando a mente não é cauterizada. Porque você ainda se lembra de pedir perdão a Deus. E quando cauteriza? Você pensa e não está nem aí. Sim, verdade. Então, assim, eu louvo a Deus porque assim, Deus me fez essa promessa. Eu tenho passaporte, mas nunca saí do país. Mas eu creio que um dia, tem um hino, eu cresci ouvindo esse hino do Luiz de Carvalho. Ele dizia assim, um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá. Um dia o Senhor vai me esclarecer o porquê dele ter me permitido ser entregue à adoção e ser tão rejeitado pela família dos meus pais. Não, porque a família do meu pai, eles não demonstram nenhum parecer. Mas a família da minha mãe, quando eu dizia, benção tia, benção não, que você não é do nosso sangue. Sabe, eu sofri muito com essas coisas. Então, assim, um dia o Senhor vai mostrar o porquê. E eu já tenho visto, através da minha fraqueza, o poder de Deus sendo aperfeiçoado. Porque, às vezes, é algo que ainda me dói. Mas quando eu compartilho com alguém, a pessoa diz, eu não suportaria. Aconteceu uma situação muito terrível na minha vida no ano de 2013. E eu tive que ir diante de toda a igreja, pedir perdão à igreja por ter me envolvido naquela situação. Foi uma situação difícil também, que envolvia outras pessoas. E eu nunca costumo entrar a fundo, mas eu fui na igreja pedir perdão. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu não faria isso. O pastor fez questão que eu pedisse perdão no dia de ceia, que a igreja estava lotada, por ter ofendido a igreja. E eu acho isso bom, porque a Bíblia diz que quando alguém erra, né, se for um líder, tem que repreender na frente de todos, para que todos tenham temor e não caiam naquele tropeço. Mas eu vi um monte de dedos levantados para me atacar, de pessoas que pecam em outras áreas, mas não confessam seus pecados. Porque é mais fácil apontar o teu defeito do que trabalhar o meu caráter. É igual a questão de Jezabel. O espírito de Jezabel. Tá, a Bíblia não fala sobre o espírito de Jezabel, mas o povo quer colocar tudo na conta do capeta. É o espírito de Jezabel. Não, é a doutrina, é o ensino, é a sutileza. Sim. Ela vem de forma rasteira, de forma sutil, e tenta enganar as pessoas dentro da igreja. Sim. Então, assim, tudo o povo quer colocar, não, isso aqui é cão. Não, tem muitos casos que é o caráter da pessoa que precisa ser transformado. Em Apocalipse é a doutrina de Jezabel e os ensinos de Balaão. Sim. Não tem espírito nenhum. Sim, não tem espírito. Porque, assim, tem 3 espíritos que dominam no mundo, de Deus, do diabo e do homem. Então, assim, tem coisas que é Deus. Tem coisas ruins que acontecem na vida do crente que é Deus que está permitindo, para nos aperfeiçoar e nos fazer ser parecido com Ele. Mas tem coisa que é a carne mesmo. É você que não presta e precisa ser transformado. Aliás, na maioria, eu acho. E o povo quer camuflar seus pecados. Para isso, eles expõem os pecados alheios ou atacam as pessoas em áreas que não deveriam. Então, assim, hoje o pessoal diz... eu me convidaram para um podcast, a mulher lá colocou na descrição, é muito polêmica, é conhecida como uma missionária polêmica. Eu disse, vou fazer igual o Paulo, eu fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade. Por que polêmica? Eu não estou falando asneira, eu não estou falando heresia, eu estou falando da palavra. Então, se a verdade dói, beleza, que doa, mas que cause transformação na sua vida. Amém, é desse jeito que eu creio. Mas você não se arrepende? De ter participado, ter aceito essa visão, né? Essa visão do seu digníssimo de falar assim, não tem mulheres nessa área. Eu acho que você tinha que ir. Foi uma exposição que se tornou grande. Tem mulheres que, assim, elas estão disponíveis, mas, assim, de forma mais reduzida. Eu não. Eu estou disponível, estou aqui às 22h30 falando de Jesus com você. Se me chamarem daqui a pouco para outro compromisso, eu vou. Porque para falar de Jesus, eu estou sempre disponível. Porque eu sei que esse nosso momento vai chegar em lugares e em pessoas que precisam ouvir.
Sim. Aqui tem um monte de pessoas acompanhando, eu compartilhei no meu grupo, tem alunas minhas, tem pessoas que estão aqui nos ouvindo, e são pessoas que estão sendo, de uma certa forma, edificadas, e dizendo, nossa, eu talvez não teria força para passar por tudo isso. Quando eu conheci minha mãe biológica, que eu tive assim, um primeiro contato mesmo com ela, foi em 2012. Eu fiz Você uma viagem... Você já era mãe. Eu já tinha meus 3 filhos. E aí eu cheguei a fazer uma viagem para o Pará, para cantar, e aí o pastor que estava comigo, ele me trouxe de volta até Paraguaminas, mas antes eu falei a ele, eu disse, pastor, eu queria muito passar em Ananindeua para encontrar uma pessoa. E ele, quem é essa pessoa? Eu falei, a minha mãe biológica, ela está me esperando. E não tinha WhatsApp nesse tempo e tal, e ela estava lá com meus 2 irmãos. Era a primeira vez que você ia vê-la? A primeira vez que eu a vi. Quando eu cheguei perto dela, eu abracei ela, chorou bastante. Eu falei assim a ela, eu só queria saber quem é o meu pai. Eu sempre tive um apego muito grande com meu pai adotivo. E eu queria saber quem era meu pai biológico. Ela disse, eu não sei quem é teu pai. Porque ela se deitou com tantos homens, em troca de bebida, para satisfazer o prazer da carne. E ela não sabia que era meu pai, ela não sabe, né? Então, assim, quando eu olhei para os meus irmãos, um marginalizado, a outra hoje, ela tem 3 filhos, cada um é de um pai e ela se tornou lésbica. E eu tenho um irmão mais novo, que eu tenho bastante contato com ele. Eu vi ali um zelo de Deus. Eu vi um cuidado de Deus em ter me tirado das mãos dela. Porque depois disso ela teve um outro filho. Depois de mim ela teve outro filho. Ela deixou o filho morrer. Segundo dizem, né? Porque ela vai ter sempre uma justificativa. E aí quando ela me vê, ela diz assim... Ai, é tua mãe que me tomou de mim. Eu digo, glória a Deus. Eu já vi ela mais umas 3 vezes. Depois disse, glória a Deus. Jesus faz coisas hoje que a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender. E se a gente não entender, não é coisa... Ah, eu vou procurar entender o porquê. Tem gente que é uma vida inteira se vitimizando. Ah, eu queria saber disso, eu queria saber aquilo. Por que tu não gosta de mim? Não, se você não gosta de mim, vá seguir sua vida na bênção. Eu vou continuar vivendo com Cristo. Eu já cheguei a expor uma situação que eu sempre tive muita vontade de ser amada e aceita pelas pessoas por causa de toda a rejeição que eu passei. Sim, natural. Mas eu casei pela 2ª vez. E na família do meu esposo ninguém fala comigo, ninguém me aceitou. Entendeu? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance e, segundo eles também fizeram, mas não dava, porque o sonho deles para a vida do meu marido era uma outra coisa. Entende? Era que ele fosse casar com uma outra pessoa, de uma outra maneira e tal. Não com uma mulher que já tinha se divorciado, com filhos. E eu entendo perfeitamente. Só que se a minha sinceridade vai te atacar, eu fico calado. Eu não sou obrigada a te trazer para a minha mesa. Eu não sou obrigada a te trazer para a minha vida. Mas o respeito é algo constitucional. O teu direito termina onde começa o meu. E é bíblico. Se eu não quero que tu me faça, eu não tenho que te fazer. Mas tudo que eu quero que você me faça, eu tenho que fazer primeiro para você. Então, assim, quer honra? Honre. Quer respeito? Respeite. É isso. Então, assim, tem coisas na minha vida que até hoje eu não entendo. Natais, por exemplo. A gente tem passado nossos natais, essas comemorações de final de ano, que para mim, assim, o melhor dia do ano é meu aniversário, o segundo melhor é o Natal. Então, assim, era para estar todo mundo reunido. Eu tenho muita vontade de família grande, de festas, de tudo. Mas eu sinto essa falta. Eu vou dizer que a minha vida hoje é plena? Não. Eu tenho, assim como muita gente, compromissos que eu fiz e não consegui arcar naquela data e as pessoas me atacaram. E a vida para quem vive da fé, do reino, da obra do Senhor, que como hoje eu vivo, é você amanhecer o dia e dizer, Deus, eu preciso do pão, e o Senhor vai prover o pão. Não é ficar deitado em berço esplêndido, comendo caviar e dizendo assim, não, eu vou ali atender um compromisso à noite, vou pegar uma mensagem, copiar essa mensagem e pregar. Não. Vida com Deus é renúncia. Tem dias que eu amanheço, eu não sei o que eu vou almoçar, mas eu sei que o Senhor vai prover. E o que o Senhor não proveu hoje é porque eu não precisava hoje. Fantástico. E Deus faz além do que eu peço ou penso e do que eu mereço. Porque o Senhor me deu um marido que eu não merecia, né? Ele está ali com sono e cansado. Mas a gente não merece. Eu tenho uma amiga que ela está até hoje esperando pelo príncipe encantado. E aí ela fala assim, eu já fiz uma cartinha para o Senhor e disse como eu quero ele. Eu falei assim, olha, se é para teus interesses egoístas, Deus não vai te dar. Mas se é para a glória dele, ele vai te dar. E ela já começou a se relacionar com várias pessoas. Um dia ela ficou chateada comigo, ela disse assim, e aquele teu marido que é feio e careca? Eu disse, mas é meu, tá cuidando de mim, tá me protegendo. Então, vigia, cuida do teu. Ficou em oração. Feio, não. O Cristo é bonito. Que o teu Leonardo DiCaprio, que tu quer, quem sabe o dia chegue. Então, assim, não é apagando a tua luz que a minha vai brilhar mais. Exato, nem faz sentido. Não é te julgando isso. Pelos teus traumas, pelas tuas dores, que as minhas dores serão saradas.
tudo a gente chega sempre no mesmo local, aos pés da cruz de Cristo. Lança tudo lá. Sim. Lança sobre ele as tuas Sim. ansiedades, necessidades, dores, porque ele cuida de você. Sim. Eu sei que um dia o Senhor trará, eu creio, eu espero, essa aliança, essa amizade com a família do meu esposo, que é família também, né? Só que a Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, vão ser uma só carne. Eu não fiz nada para merecer isso. E se eu fui injusto em algum momento, o Senhor vai me punir. Mas se eles estão sendo injustos, o Senhor vai trazer em algum momento a memória deles, né? Que o caminho ali, a forma como está sendo conduzido, não é mais legal. Então, assim, se você olhar, todo mundo hoje vai ter algo para falar contra você. Vai ter algo para dizer. E, às vezes, a fila da crítica é maior do que da aceitação. Mas, contando que tudo isso resulte em glória para Cristo e você não procure provocar escândalos, tá bom demais. Eu já passei por situação de escândalo. Eu sei que é difícil você chegar e dizer, eu reconheço, eu errei, eu falhei, o meu divórcio não foi culpa só da outra parte. Todos nós temos culpa, porque a gente gosta muito de transferir a culpa para o outro, né? Sim. Desde o Éden. Sim. Mas quando nós usamos os nossos testemunhos, as nossas quedas, os nossos fracassos, para que Cristo seja glorificado, aí o Senhor vê sinceridade em nós, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. É desse jeito. O Senhor sabe por que eu gosto de participar de debates, que, na verdade, não é para me promover, é para que outras mulheres anseiem esse estudo bíblico, esse desejo de se alimentar da palavra. Eu tenho um grupo de estudo bíblico e, assim, tem uma rotatividade grande. Ele é lotado, tem 1.024 pessoas. Aí, assim, 1.024 pessoas. Aí sai 10. Aí eu jogo lá no Instagram, tem 10 vagas. Aí entra 10. Depois sai mais tanto. Então, assim, eu vejo que o apreço, o amor pela palavra é, assim, pouco. É pouco. E mulheres, eu tenho muita correria. Tá, mas tu tem tempo no Instagram, tu tem tempo no WhatsApp. Por que tu não tem tempo para ler a Bíblia? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Sim. Porque tudo aquilo que eu priorizo, eu encontro tempo para fazer. Sim. E eu vi esses dias você, com razão, né, sendo bem coruja, comemorando a formação da sua menina em teologia. Isso, a minha filha do meio, ela é muito parecida comigo, eu trouxe ela para essa viagem. Ela saiu com os jovens da igreja que nós estávamos, mas assim, ela é muito parecida comigo. Ela estuda, assim, o humor dela, o temperamento dela é muito parecido com o meu. A do meio é a... É a Larissa. Ela tem 16 anos. Aí o Matheus também está estudando teologia, ele tem 14. Ele é jogador de vôlei, disse que vai ser um grande jogador de vôlei. E amém, que bênção. Amém. Mas eu te falo uma coisa, eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Eu quero que eles não precisem passar pelas dores que eu passei, pelas rejeições que eu passei, pelos enfrentamentos assim, difíceis que eu passei na vida, por próprias decisões, né? Porque assim, se eu tivesse a consciência aos 17 anos do preço que eu pagaria, eu jamais teria feito. Sair de casa. Mas assim, eu não saí dos caminhos do Senhor. Sim. Mas toda plantação é opcional, mas toda colheita é obrigatória. É isso. E a gente tem que tomar cuidado com o que nós plantamos. Isso desde a infância. É isso. Você acha que isso... aqui em São Paulo a gente chama de casca. Eu nem sei como chama em Maranhão, nem em Santa Catarina. Mas essa casca que Deus te deu de aguentar esse tranco todo e continuar nos caminhos do Senhor, não abdicar de andar com Ele, a gente vai ver cada vez menos. Você já tem 3 filhos, jovens adolescentes. Essa geração aguenta um tranco desse? Você acha que é por isso que as histórias parecidas com a da Ruth estão diminuindo e a tendência é que diminuam mais? Ou é viagem de pastor, o preconceito nosso, ficar toda hora falando que essa geração é uma geração mais frágilzinha e tal, não sei o quê? Não, eu acredito que essa geração, ela em todas as áreas, ela está deixando a desejar mais do que, por exemplo, a minha. Eu sou do ano 1987. Nos anos 90, eu lembro da minha mãe, tipo, com 5 anos, ela dizendo, vamos para a igreja e se tu levantar do banco, tu vai levar uma surra quando chegar em casa. Não existe esse negócio de ir no banheiro nem de beber água durante o culto, não. Tá? Então, assim, eu chegava na igreja, eu prestava atenção no culto todinho. Hoje, tem cultinho para criança e as crianças não ficam quietas durante o culto. As mães entregam o celular na mão do filho porque elas querem cultuar e o filho fica no telefone. As mães levam comida para os filhos durante o culto. É uma falta de reverência. Está criando uma nova geração irreverente. A presença de Deus, a sensibilidade por Deus. Cadê os cultos domésticos? Cadê o olho no olho? Cadê a mesa? Cadê a comunhão? Todo dia eu chamo os meus filhos para uma conversa. Como foi o dia de vocês? Foi bom, me dá aqui o celular que eu quero ver. O que foi que entrou aí?
Não, se você tiver apagado, eu vou conseguir resgatar essas mensagens. Eu quero saber o que se passa na sua vida. Mas a gente não está escondendo nada da senhora. Eu estou trabalhando, mande foto. Saiu do serviço. Não, mas estou esperando o Uber. Me mande foto. Porque, assim, se você trabalha responsabilidade na vida dos seus filhos, eles serão responsáveis. Se você trabalha amor a Cristo, eles vão amar a Cristo. Por exemplo, meus filhos entram no quarto, eles me veem cantando de joelhos 7 hinos da harpa todo dia. É o quê? Isso aí é uma mandinga, é uma coisa que tu faz para receber algo de Deus? Não. Eu louvo ao Senhor por gratidão, pelo dia que Ele me deu, por quem Ele representa na minha vida. Eu louvo ao Senhor porque eu amo louvar. E eu sei que num dia no céu nós estaremos louvando Ele para todo sempre e conhecendo Ele como Ele é. Mas assim, os meus filhos me veem chorando, orando, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus, estudando. A minha vida é assim, amanheço o dia, os que vão sair para a escola, saem, já vão com lanche, com tudo, e eu volto para cuidar da casa. 10h30 eu já terminei de fazer tudo o que eu precisava fazer, porque eu moro num apartamento pequeno, e quando dá 11 horas eu já me direciono para estudar. Eu passo o restante da tarde estudando. Às vezes vem um sono, cochilo ali 15 minutinhos e volto para o estudo. Então, assim, tudo quando alguém chega numa projeção, primeiro é Deus que levou. Porque quando eu fui morar em Camboriú, todo mundo disse assim, todo mundo que quer ficar famoso vem para Camboriú. Mas não foi assim comigo. Porque tudo que Deus fez na minha vida não dependeu da igreja em si, dependeu do projeto dele, do chamado dele para a minha vida. Eu sou fruto do propósito de Deus e não da promoção das pessoas. Eu não tenho amigos influentes que me pegam pela mão e me jogam dentro de um podcast. Eu não tenho pessoas... Não, tudo é eu que vou plantando com Deus e Deus vai abrindo as portas e me dando oportunidade. Então, assim, essa geração é mimizenta. Qualquer coisa muda de igreja, qualquer coisa abandona Jesus. Essa geração é muito dividida. Se essa igreja aqui não se encaixar no meu perfil, eu vou para outra, porque tem igreja do agrado de todo mundo agora. É muita revelação e pouco joelho no chão e arrependimento. Eu acredito que o avivamento vai ser produzido por um grande arrependimento geral da nação. Em se voltar para o Senhor e dizer, Pai, nós erramos. Nós construímos bezerros de ouro e nós queremos quebrar esses altares de idolatria. Amém. O povo é crente, hoje está dentro da igreja, mas é idólatra. É idólatra de político, é idólatra de tanta coisa. E o Senhor, Ele quer ser o centro. Por que o povo de Israel perecia? Porque eles idolatravam. Eles deixavam de adorar a Deus para adorar imagens, para ir após os ídolos das outras nações. Então, se nós nos voltarmos unicamente para o Senhor, nós teremos essa geração resgatada. Mas essa geração, por exemplo, vai para a escola, aí nunca lê um livro que é contra, por exemplo, o feminismo. Eu falo muito contra o feminismo, porque o feminismo não trouxe nada de bom para as mulheres cristãs. Né? A mulher cristã não é fruto do feminismo, ela é fruto do que Deus e sua palavra dizem. Né? A mulher cristã, a mulher que está caminhando para o céu, é uma mulher que busca viver os valores da palavra. Eu vou amar Deus acima de todas as coisas, eu vou cuidar da minha casa, que é o meu primeiro ministério. Eu por exemplo, tenho dificuldade em ter amizade com pregadoras, porque elas querem viver no monte, elas querem viver fazendo obra e fazendo tanta coisa, mas elas não, assim, pelo menos as que eu conheço, elas não priorizam um curso teológico, elas não priorizam cuidar da sua casa e esquece que antes de ir para o monte orar, elas precisam cuidar do monte de roupa que está em cima da cama. Eu digo isso para elas. Cuide da sua roupa, cuide da sua casa, cuide do monte de louça que está na sua pia, organize a sua casa, porque quando chega uma visita em casa, não olha a bagunça, mas tem coisas que é inevitável. Né? Então, assim, você nem precisa... A gente precisa parar de ser hipócrita e viver aquilo que a gente realmente prega. Se chegar uma visita na minha casa, a casa estiver bagunçada, não vou mandar ela não olhar a bagunça, não. Vou chamar ela para me ajudar a arrumar. Então, a gente precisa trabalhar essa nova geração, porque, assim, a geração passada foi forjada na correção. Sim. Salomão disse que quem bate no filho com a vara, livra a alma dele do inferno. Mas bate numa criança hoje, exorta ela hoje, corrige ela com a varinha hoje, você vai preso. Sim. E a polícia bate até matar, e às vezes e não tem problema nenhum. Sim. Então é complicado. Você está criando uma geração que você quer dar tudo para eles que você não teve. Meu filhinho não pode... Eu não quero que os meus filhos passem por situações que eu passei, por erros cometidos. É totalmente diferente de passar por experiências. Se eles tiverem que passar por experiências duras para amadurecer, que eles passem. Mas contando que lá no final, a minha oração é, Senhor, que no final eles vivam para Ti, assim como eu amei e amo viver para Ti. E busquei reprogramar toda a minha vida para viver para a glória de Deus. Hoje, por exemplo, eu abro mão de qualquer trabalho que vai me distanciar da presença de Deus, de buscar a Deus, de conhecer mais Deus. Porque nessa vida, se eu viver 80, 90 anos, eu não vou viver tudo, aprender tudo o que eu poderia ter aprendido sobre Deus. Não. Só na eternidade. Mas eu vou buscar fazer a minha parte. A minha parte, se eu não for... Um dia eu vou estar diante de Deus. E eu vou dizer, Senhor, eu não fiz. Mas por que não fez? Porque eu não tive... Não fez porque não foi negligente.
com aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Se Deus me deu um chamado hoje para falar como uma teóloga, que o pessoal diz assim, é uma teóloga fraquinha, ainda que seja. Mas se Deus tem esse chamado para mim, para esse tempo, para através de mim despertar outras mulheres, se eu não fizer, um dia eu vou prestar contas por isso. Então, assim, hoje eu busco pregar na essência da verdade. Eu não fico trazendo muitas ilustrações para as minhas mensagens. Eu busco pregar a palavra de Cristo. O foco é Cristo, o alvo é o céu. E quem quer chegar no céu, que mude de vida. Porque a Bíblia não vai se adaptar ao meu pecado. Meu Deus. Sou eu que tenho que abandonar a minha vida de pecado e correr a carreira que está proposta. Sim. Olhando só para uma pessoa, Jesus. Eu não posso olhar para um homem para me embaraçar. Todo mundo é falho. Aqui nessa sala não tem nenhum perfeito. Se tivesse, já tinha morrido. Então, assim, perfeito é aquele que nos chama. Perfeito é aquele que nos comissiona. É desse jeito. E, assim, de uma forma geral, o mais simples possível. Essa realidade que a gente vive hoje, da espera do avivamento, que foi profetizado lá nos anos 70 pelo Billy Graham, e todo mundo repete isso à torta direita. Tem um monte de gente na igreja que repete, nem sabe quem foi que falou, nem sabia que era o Billy Graham. E aí ele fala aquilo, vê a bandeira do Brasil e fala, não, dessa nação sairá o avivamento que vai povoar o mundo, o último avivamento. Era um homem de Deus, tá bom, vou acreditar. Mas essa nação que está esperando o avivamento é uma nação de, sei lá, 30%, 40% quase de evangélicos protestantes que não consegue mudar o bairro. Não consegue evangelizar a rua, mas quer ir para a África. E assim, não que não tenha que ir para a África, tá? Já trouxe missionários aqui que foram para a África. Sim, mas o meu primeiro ministério começa no campo onde eu estou. Exato. As pessoas na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, não sabem que eu sou crente. Como é que eu quero ganhar vidas na África? Isso mostra muito a motivação do nosso coração. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que já foi na África, ficou tirando foto lá o tempo todo. Qual é a graça que tem nisso? Eu não fui fazer uma obra missionária, eu posso trazer os relatos, mas eu não preciso ficar expondo aquilo ali para dizer eu fui, eu fiz. Não, é para Cristo. É Ele que deve aparecer. Eu posso trazer os relatos, as provas e tudo, mas você vê muito a motivação da pessoa quando ela abre a boca. No abrir da boca da pessoa, você conhece. Uhum. Eu digo muito assim para mulheres, pregando para mulheres. Quer conhecer alguém? Sente com ela, olhe no olho dela e ouça o que ela tem a dizer por 5 minutos. Você já vai saber se aquela pessoa é uma pessoa confuseira, intrigueira, barraqueira, rixosa, porque a boca fala do que está cheio o coração e não tem como esconder isso. Sim. Se eu exalo Cristo, se eu quero que o Senhor apareça através da minha vida e do meu testemunho de superação, então por que eu tenho que ficar falando de mim? Por que eu tenho que sentar numa mesa e ficar falando dos outros? Eu li esses dias uma frase que tem muita gente sentando em mesas que Jesus viraria, que Jesus nunca autorizou você a sentar, que Jesus não quer que você tenha comunhão naquela mesa, mas você quer ter comunhão ali porque você quer ser beneficiado de alguma forma. Então, assim, eu quero ir para a África, é bom, é nobre, mas eu tenho que evangelizar a minha rua, o prédio onde eu moro, o meu bairro, a sua casa, a minha cidade e ganhar os meus filhos. Óbvio. Eu sempre falo assim, quer ser um pastor, quer ser alguém que tenha relevância no ministério, dê conta da sua casa. Porque Noé é considerado o maior missionário, porque ele salvou a sua família. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa? Sim. O nosso pastor presidente do Maranhão, ele disse que já ganhou várias vezes passagem para Israel. Ele nunca foi, porque a esposa dele não anda de avião. E para ele não teria graça nenhuma chegar naquele lugar sem a pessoa que ele mais ama na vida. E eu digo isso também, de que adianta? Você está caminhando para o céu, se esforçando, mas você não se esforça pela sua casa. Você vai chegar no céu e não vai encontrar os seus. Isso aí seria, para mim, algo muito duro. Eu quero chegar no céu com meus filhos. Eu quero chegar no céu com meu esposo, com meus pais. Porque assim eu saberei que toda a caminhada valeu a pena. É isso. E você falou uma frase e a gente fala muito ela aqui. E na minha cabeça faltou um pedacinho. Você fala assim, a gente quer dar para os nossos filhos as coisas que nós não tivemos. Eu acho que tem um problema, porque a gente não quer dar aquilo que nós tivemos. Também tem essa, porque muito dessa geração do avivamento, os jovens terão visões, vão correr, mas eles estão dependendo de nós. E aí, se a gente não tiver ensino, base para esses jovens buscarem na gente para correr, terem seus sonhos e visões e realmente serem o fronte do avivamento, existe possibilidade real de um avivamento real com essa geração que a gente tem aqui. Eu sei que Jesus mudou o mundo com 12 caras e um era um pilantra sem vergonha. Mas eu acho que a gente poderia melhorar um pouco, pelo menos, a qualidade geracional que a gente tem. Isso é responsabilidade dos nossos pastores, líderes,
É responsabilidade pessoal. Primeiro, eu tenho que entender a minha necessidade de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Muitas pessoas dizem que o mundo vai ler a elas vão ser a Bíblia que o mundo vai ler. Então, assim, se nem crente está lendo a Bíblia hoje em dia, imagina os ímpios. Então, assim, as pessoas vão olhar a sua conduta, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de fazer negócio, o seu comportamento. Se o meu comportamento não condiz com o comportamento de um cristão, então eu sou uma fake news. Então, assim, esse avivamento será produzido por essa geração, caso ela reconheça isso, caso ela abandone a sua vida de pecado, a sua vida de corrupção, porque a gente fala de corrupção na política, mas a gente esquece que o nosso coração é uma fábrica de corrupção. Às vezes as pessoas se corrompem e negam a Cristo quando abrem um site pornográfico, quando vivem uma vida dupla, quando vivem uma vida do pecado e não tem essa consciência de que é necessário confessar. Então, por que muitos altares hoje estão sendo quebrados? Por que muitos bezerros de ouro hoje estão sendo envergonhados, expostos? Porque o povo está esquecendo de adorar a Deus e ver para a glória de Deus e está comprando a briga do ministério tal e tal e tal. Não, é Cristo, o centro é Cristo. Quando o centro for Cristo, é como diz o hino, quando tudo deixares no altar, tu vai ver que Deus tem poder. Quando o centro de tudo for Cristo, de nossa motivação, de nossa adoração, quando a nossa motivação não tiver nos altos cachês que a gente vai ganhar, mas eu digo a gente porque eu me envolvo aqui como pregadora. Sim. Porque hoje os pregadores se tornaram estrelas e as pessoas fabricaram dentro da igreja ídolos ao seu gosto próprio. Ah, eu não gosto do pastor Eliseu Rodrigo porque ele prega batendo. Ah, eu gosto do fulano de tal porque ele entrega profecia e revela placa de carro. Gente, para. Aqui não é uma disputa por quem faz, não. Aqui todo mundo está trabalhando em prol do mesmo reino. Sim. E quem não estiver trabalhando em prol desse reino, que seja que sua máscara caia. Mas se nós estamos vivendo para a glória de Cristo, nós vamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Porque essa geração, ela tem tudo para ser uma bênção. Mas é necessário que ela reconheça que nós perdemos a essência. Em algumas coisas nós perdemos a essência. A essência da adoração. Hoje a gente vai, vamos pro show porque a fulana de tal vai estar cantando. Aí a fulana de tal sobe lá chorando e diz, eu não vou cantar. Ah, vamos fazer isso ali porque ali tem aquela cantora. Aí a cantora cai e todo mundo fica, nossa, mas ela que era perfeita. Não, ninguém é perfeito. Precisamos parar de olhar para o homem. Se olharmos só para Jesus, o autor da nossa fé, aí a gente vence. Porque Jesus não foi encontrado nele falha alguma. Ele sim era perfeito. Todos nós somos falhos. Então, se a gente não parar de olhar para o homem e buscar esse avivamento com o coração quebrantado, o avivamento não vai vir. Nem nessa geração, nem na próxima. Enquanto nós não nos posicionarmos contra o pecado, contra tudo aquilo que está ali dentro da igreja sendo naturalizado, normalizado. Porque hoje em dia, por exemplo, fofoca na igreja é uma coisa que não se questiona mais. Não é nem combatido. Aí, mas é fofoqueira, não, mas deixa a bichinha. Ela está aqui só falando da vida de todo mundo, mas deixa ela lá. Não. A pessoa que traz esse tipo de situação para dentro da igreja, ele tem que ser confrontado no seu erro, tem que ser tratado para ser integrado. Mas o que acontece hoje? Muita gente vem para Jesus hoje, amanhã está com cargo na igreja. Ah, não, porque não tem muita gente para trabalhar, a gente vai envolver. Não, essa pessoa precisa ser transformada. Jesus chamou 12 para estarem com ele, para só depois falarem dele. Porque para Jesus, mais importa o que você é com ele do que o que você faz em nome dele. Sim. Tem muita gente falando que está fazendo coisa em nome de Jesus, sendo que não está. Não está lendo Mateus 7, né? Muita gente não tá, né? E não esqueça que na comissão dos 70, Judas expulsou demônio, deve ter curado gente, né? Então, não é só o fazer. Mas qual a esperança hoje para alguém que, como a senhora, está querendo levar a sério, está tentando levar a sério, mas ainda não tem esse nível de expressão, mas não, está se esforçando para levar a sério e se depara com essa realidade, porque essa realidade é no Maranhão, é em Santa Catarina, é no Brasil, no geral. A realidade de que uma geração de crente mequetrefe, que não gosta de Bíblia. Então, se não gosta de Bíblia, infelizmente, me deixa dúvidas se gosta do Deus da Bíblia, porque se não gosta da Bíblia, me deixa dúvidas com isso. Mas eu quero levar a sério, só que na minha frente tem essa geração. Só participar de embates teológicos, e às vezes eles se apresentam não só num podcast, numa rádio, numa conversa de amigos, líderes, isso se apresenta toda hora, vai resolver o problema dessa geração? Porque a gente deixou de dar algumas coisas para eles. Como que a gente faz agora para trazer eles de volta? Porque com avivamento ou não, o mundo está gritando que o tempo está acabando. Como que a gente faz com isso?
Não, então, a pessoa tem que ter consciência. Não é debate teológico que traz salvação para ninguém. Eu nunca vi ninguém se convertendo por causa de um debate. As pessoas precisam entender que a Bíblia não muda. E o que é que nós precisamos fazer? Hebreus 12. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos, os heróis da fé. Eles venceram e eles estão ali dizendo, você também precisa vencer. Então, o que é que a gente tem que fazer? Deixar de lado o embaraço. Antes de ser pecado, se torna um embaraço. Antes de se tornar pecado, é um flerte, é uma mensagem, é um sorriso, é um olho piscado, é uma coisa, você olha, ai, aquela pessoa ali me chamou a atenção. Entende? Então, assim, esse avivamento será produzido nessa nova geração quando eles abandonarem o pecado. Quando eles correrem a carreira, quando nós corremos a carreira. Que carreira é essa? A carreira que o Senhor nos alistou no dia que nós decidimos viver para Ele. No dia que a gente chega, se converte, entrega a vida a Cristo, a partir daquele momento nós fomos alistados numa carreira. E Jesus está ali do nosso lado, nos impulsionando para completar essa carreira. E quando nós cruzarmos a linha de chegada, Ele vai estar lá com um troféu para nos entregar. Se nós ficarmos na linha, na posição, no caminho, que é estreito e apertado, e cruzarmos a linha de chegada, nós vamos receber do Senhor o troféu da vitória. Que a gente não está correndo, quem ama Cristo não está correndo pelo troféu, mas a gente sabe que o Senhor é recompensador. Sim. E então, assim, essa nova geração precisa olhar para quem deixou legado. Porque é isso que o autor aos Hebreus diz. Vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Olha para elas. Nós temos grandes homens da história da igreja que deixaram seu legado, deram sua vida, foram mártires, olha, Spurgeon. O que Spurgeon produziu num tempo que não tinha internet. Sim. Não tinha... Ele escrevia à mão. Às vezes ele falava dormindo e a mulher dele escrevia os sermões. Olha o legado que ele deixou. E essa geração não está deixando legado. É uma geração copia e cola. É uma geração mimizenta que só quer receber palavra de bênção quando na verdade está vivendo uma vida de pecado. Às vezes. Sim, também. Do Hernandes. Então, assim, é preciso a gente se voltar para a palavra. Tudo se resume nisso, né? Se voltar para a palavra, conhecer a palavra, a verdade que vai trazer libertação. A verdade nos libertará em todas as áreas, política, financeira, afetiva e principalmente na vida espiritual. E hoje, se a Ruth como missionária, tendo a missão hoje de deixar um recado para alguém que sofreu com a negligência de quem deveria estar à frente disso. Nós sabemos, Tiago falou, se escolheram ser mestres, boa coisa você escolheu, mas sobre nós teria um peso maior do que sobre os outros. E muitos negligenciam isso. Ou ensinam errado, ou não ensinam, ou ensinam o que eles querem, mestres, né, para o prazer dos ouvintes. Mas tem muita gente machucada nessa geração, às vezes ainda dentro da igreja. A igreja que mais cresce, talvez no Brasil com certeza, mas talvez no mundo, é a desigreja, né, que ficou famosa aí, os desigrejados. Gente machucado com igreja que não quer mais saber de Deus por conta da igreja. O que a missionária, a missão da Ruth hoje seria você que se machucou, o que você deixaria para eles? Então, os lugares onde eu mais fui ferida foi em ambientes religiosos. Mas na igreja tem gente que te fere, tem gente que Deus levanta para ser um bálsamo e ser cura para a tua vida. Amém. Se alguém está ferido hoje, porque alguém fez isso, fez aquilo, irmão, olhe para Jesus. O segredo é sempre esse, olhar para Jesus. Jesus é um varão perfeito, ele não errou em nada. E ainda assim ele foi morto. Ele deu a sua vida por amor a nós. E esse sangue não foi derramado em vão. Se nós considerarmos o sacrifício de Cristo, a gente para de ser mimizento. Porque esse povo quer ser adulado. Eu, por exemplo, eu nunca disse assim, vou deixar de congregar para alguém vir me visitar. Não, e eu nunca recebi visita de ninguém. Se eu ficasse uma semana, por exemplo, eu passei por uma cirurgia há 2 anos. Eu fiquei 30 dias sem a igreja, não teve uma pessoa para dizer assim, sentir sua falta. Não é porque eu não fosse importante, porque eu sei que eu sou importante para o corpo de Cristo. Eu sei que eu estou inserida numa área do corpo de Cristo. E aí as pessoas querendo ou não me prestigiar, me bajular, né? Porque tem muitos bajuladores também no caminho, querendo ou não aprovar o chamado de Deus para a minha vida, eu sei quem eu sou em Cristo. Então, assim, se eu fosse ficar esperando visita, se eu fosse ficar esperando ligação, se eu fosse ficar esperando aprovação, eu teria deixado de congregar ali mesmo. Mas eu sirvo a Cristo porque Ele é, pelo que Ele fez por mim, pela obra dele por mim. Não é pelo que os outros... Então a gente tem que parar de ser mimizento. Passou do outro lado e não falou comigo. O pastor só gosta do fulano que tem dinheiro, deixa, ele está plantando, ele vai colher. Eu, por exemplo, eu não sirvo a Deus porque pastor me visita, porque pastor me aprova, porque... Não, eu sou subordinada às autoridades. Por exemplo, hoje eu participo de um culto por semana na minha igreja. É suficiente, o pastor sabe que eu estou congregando, me libera a carta, me abençoa para ir, eu não preciso estar dizendo todo dia para onde eu vou, deixo de ir. Ele sabe que eu estou indo fazer algo com o meu esposo, com algum dos meus filhos, se meu esposo estiver dando aula. Então, assim...
eu vou ficar mimizenta, o pastor não me liga, o pastor não se importa comigo. Não, eu não vou perder meu tempo com isso, porque tem gente que passa a vida inteira. Eu conheço um jovem que ele é desigrejado hoje, aí às vezes ele está estudando, aí ele coloca no notebook dele, na plaquinha, igreja. Ele diz que ali é a igreja dele. Mas às vezes ele vai na igreja cristã do Brasil, ele vai na presbiteriana, ele vai em várias igrejas. Mas o que ele diz? Porque o povo na minha cidade não gosta de mim. Porque o povo, porque isso, porque aquilo. Gente, eu não sirvo a Deus pelo povo, eu sirvo pelo que Cristo, pelas obras de Cristo, não é pelas obras do povo. As obras do povo vão te matar, vão te jogar no buraco. Mas se eu olhar para Jesus, é suficiente. Cristo é suficiente. Né? Tem um hino que diz que se a dor não passar, amanhã Cristo ainda assim será suficiente. E com as nossas dores ou não. A gente está caminhando para encerrar, eu vou falar logo a minha frase célebre que eu falo em todo podcast. Eu amo essa frase, uma frase de Russell Shedd. Russell Shedd prefaciou o livro do meu esposo. Ele diz que quando os soldados... ele diz assim, triunfo não é ausência de batalha. Quando os soldados voltavam da guerra, eles voltavam em triunfo. Alguns voltavam mancando, sem um olho, sem um braço, sem uma perna, mas voltavam em triunfo, porque estava vivo. E ele diz que no grande dia do Senhor, o grande general, que é Cristo, passará em revista as suas tropas. E nós estaremos lá, ainda que sem um braço, ainda que sem um olho, ainda que sem uma perna, ainda que ferido, ainda que machucado pelas situações dessa vida. Mas, finalmente, nós estaremos lá. E como diz um hino da nossa harpa cristã, e que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Então, assim, tudo vale a pena por Cristo. E que Cristo seja o centro das nossas motivações. Por que você faz esse podcast? É para que o Senhor seja exaltado através dos testemunhos que são falados aqui nessa mesa. Exato. Não é para a sua promoção. Porque o Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. E se o nosso coração for torpe, ele mesmo, que abriu a porta, ele vai lá e fecha. Ele não precisa da ajudinha de ninguém para fechar uma porta, não. Ele diz, eu coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Exato. Ali em Isaías 22 é contada uma história parecida com essa. Um homem por nome de Sebna. Sebna Eliaquim. Sebna, ele era um homem de confiança do rei. O que ele fez? Ele usurpou a posição do rei. Ele quis escavar para ele uma rocha e colocar a sepultura dele num lugar alto. Para que quando as pessoas passassem, eles dissessem, ali está Sebna, o rei, ele está acima do rei. Só que acima do rei ninguém fica. E o Senhor disse, Sebna, eu vou te tirar do teu lugar. E vou pegar essa chave da tua mão de autoridade, vou entregar ela na mão de Eliaquim. E a porta que ele abrir, na verdade, não foi na mão, foi no ombro. Ele disse assim, e a porta que ele abrir, ele vai dar acesso. A porta que ele abrir, ninguém vai fechar. E a porta que ele fechar, ninguém vai abrir. E a chave estava no ombro, porque naquela época dizem que a chave do lugar em que ficavam os despojos que Davi trazia da guerra, era necessário 2 homens para carregar só a chave. Aí, 750 anos depois, Jesus fala à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Isso diz aquele que é santo e verdadeiro, que quando abre, ninguém fecha. Quando fecha, ninguém abre. Ele tem a chave na mão. Sebna, passou o tempo de Sebna. A chave estava no ombro, não estava na mão. Porque uma chave na mão só fica com algo na mão quem tem poder para segurar ela, para sustentar ela. E o Senhor está sustentando a porta que ele abriu para a minha vida, pelo tempo que ele quiser. Se amanhã alguém disser, não te quero mais aqui, eu vou voltar para minha casa, vou continuar fazendo. Eu estava trabalhando como diarista. Eu nunca tinha trabalhado, né, como diarista, mas eu disse, eu vou trabalhar para eu conseguir ajudar meu esposo, ter uma renda para dentro de casa. Parei esse ano, mas se for preciso voltar, eu volto. É honroso da mesma forma de alguém que é empresário. Então, assim, eu não tenho vergonha mais de nada. Eu não tenho vergonha de expor as minhas dores, as minhas lutas, os meus traumas, contando que tudo isso sirva para que alguém que está abatido, deprimido, no fundo do poço, diga assim, verdadeiramente Deus existe, porque Ele mudou a sorte dela e Ele fez na vida dela e vai fazer na minha. Quando Dorcas morreu, eu preguei sobre isso agora há pouco. Quando Dorcas morreu, a igreja se recusou a enterrar ela, porque eles sabiam que ela era discípula. Dorcas foi a única mulher chamada de discípula na Bíblia. E eles sabiam que aquela mulher era discípula daquele que havia ressuscitado dos mortos. E ele poderia fazer de novo. Então mandaram chamar Pedro a 15 quilômetros de distância. Pedro veio e liberou uma palavra, né, declarou sobre ela vida, e ela voltou à vida, ele devolveu ela ao povo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que por mais que alguém esteja morto, se ele tiver utilidade, Deus vai trazer ele à vida. Deus pode ressuscitar sonhos, Deus pode ressuscitar projetos engavetados, Deus tem todo o poder no céu e na terra. E tudo que ele faz tem um propósito. As dores que eu passei no passado, eu não conseguiria decifrar para você em 2 ou 3 horas de conversa, mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai justificar a minha caminhada, ele vai honrar os meus passos, porque ele sabe que é para a glória dele. Não é para eu aparecer, não. Que ele cresça e que eu desapareça, para que a glória dele seja refletida através da minha vida. É a minha motivação. E eu espero que um dia, quando eu não estiver mais aqui, esse legado fique perpetuado para outras mulheres. Se levantem. Vocês
são fortes em Deus. E Deus tem projeto na vida de cada uma de vocês. Uau! Glória a Deus. Gente, que triste ser só uma hora e pouquinho. Porque tem tanta coisa pra gente arrancar aqui, né? Tanta experiência, tanta profundidade de riquezas, né? No coração dessa mulher de Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que você foi abençoado aí. Mas a missionária Ruth ainda não foi totalmente abençoada, né? Ela vai ser abençoada mais um pouquinho. Ó, isso aqui é para você. O próximo café... Ai, que legal. Mostra aqui, ó. Obrigada. Mostra aqui pro povo. Próximo Gente, café... vocês que me convidam pro podcast já pode, tá? Me dá uma xícara. É a primeira que eu ganho. Aí, ó. Em primeira, tá vendo? A primeira. A gente trata bem as pessoas aqui. Amém. Que bom. A gente vai comer daqui a pouco, né? O Dr. Burger, né? Porque a missionária Ruth está tá no trabalho aí desde as 2h da tarde, fazendo a obra de Deus num monte de lugar, inclusive com alguns amigos meus aí, passeando e levando a palavra do Senhor. Como a gente sempre fala aqui em todo encerramento. Hoje eu acho que se um dia você teve dúvida, hoje suas dúvidas acabaram. A minha vida está nas mãos de Deus. A vida da Ruth está nas mãos de Deus. E a sua vida aí, se você já foi magoado pela igreja, se você é líder de igreja e por algum motivo não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, não interessa. A sua vida também pode estar nas mãos de Deus. Essa porta só tem maçaneta do lado de dentro. É só você abrir que Deus vai entrar e Ele vai transformar a sua vida. Para onde que Ele vai te levar? Não sei. Não tenho todas as respostas, mas garanto que vai ser muito melhor do que os meus planos e os seus planos, porque é desse jeito que Ele faz, tá bom? E você não vai se arrepender se você permitir Deus entrar, vai? Com certeza não. E essa questão da porta fechada pelo lado de dentro, foi assim que Deus fez na arca. E quem está protegido dentro da arca, ele vai sair dali vivo, com segurança, para coisas maiores. Quando Noé saiu da arca, ele tinha uma grande responsabilidade, né? De com a sua família voltar ali a povoar a terra. E é assim que Deus faz também na vida de quem permite ser escondido na arca. Tem gente que está querendo explodir no ministério, mas Deus está te escondendo, para te preservar, para você não morrer e não ser estragado. Então aceite o processo. O processo dói. Mas o resultado do processo é cura para a tua vida e o exalar daquilo que Deus trabalhou contigo durante o processo. Amém, amém. Gente, sem dúvida nenhuma, Deus pode fazer tudo. Pode transformar uma história que aparentemente era para tudo dar errado, no dia do nascimento ser entregue para outra família. É uma história para tudo dar errado. Mas Deus pode fazer tudo e transformar tudo. E quem diria, missionária Ruth, Ele pode até estar com a gente num podcast. É forte, obrigada, viu? Me ajuda aqui, tá? 1, 2, 3, pode Cristo, tá bom? 1, 2, 3, pode Cristo. Pode Cristo. Pode Cristo. Gente, Deus abençoe você, obrigado. Obrigado, Amém. Ruth. Obrigado. Um abraço. Meu esposo, a Ruth a veio Suzane com uma preparou galera aqui uma sopa pra mim. Já tomei a sopa, me tô assim, acordada por causa da sopa. Veio com uma galera aqui, né? Veio com o Christian, a Suzane, é isso? E o Ricardo. E o Ricardo. Obrigado vocês terem acompanhado a missionária Ruth. Sei que hoje está um dia cansativo para vocês, tá bom? Amanhã, pastor Israel Valtric, da Mevan Ibirapuera, vai estar aqui com a gente. Então, gente, presta bem atenção aí. Abra seus olhos, abra seus ouvidos. Cristo ainda está fazendo nos nossos dias. Então, fiquem com Deus. Tenham um bom final de quinta-feira e que Deus acompanhe vocês no dia de amanhã, em nome de Jesus. E aí, 8h, nós vamos estar aqui também, tá bom? Vem com nós. Tchau, tchau. Tchau.